Ok. Então, nós temos mais uma questão aqui para ser analisada. Diz assim: deseja-se construir uma casa térrea de forma retangular, de modo que ocupe totalmente a área do terreno. O retângulo onde a casa será construída tem 80 metros de perímetro. Está aqui novamente o perímetro. Sabendo que a área da casa deve ser a maior possível, podemos afirmar que a casa será, pronto, maior possível. Pronto, maior possível, a área da casa. Então, lembra, a área da casa maior possível. Então, vamos trabalhar com esses dados. Então, eu tenho aqui um retângulo, certo? Então, eu tenho aqui um retângulo. As informações que nós temos, então, vamos chamar de A e B. Uma casa térrea na forma de retângulo, de modo que ocupe totalmente a área do terreno. Então, a nossa casa, né, que ele está pretendendo, ela tem que ocupar toda essa área aqui. Certo? Todo retângulo, de modo que ocupe toda a área. O retângulo onde essa casa será construída tem 80 metros de perímetro. Então, vamos agora trabalhar a ideia de perímetro. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Perímetro é a soma dos lados. Então, 2A mais 2B, isso é igual a 80. Certo? Será igual a 80. Se nós simplificarmos um pouco, dividir por 2, então implica que A mais B é igual a 40. A mais B é igual a 40. Mais algumas informações, então vamos agora. Ele diz, sabendo que a área da casa deve ser a maior possível, podemos afirmar que, então, a área da casa, como ocupa todo o espaço, então a área da casa é A vezes B. Então, vamos daqui tirar o valor de B. O valor de A, tanto faz, 40 menos A. Substituindo, então a área é igual a 40 menos A, que é o valor de B. Fazendo chuveirinho, olha aí, chuveirinho, nós temos que a área é 40A menos A ao quadrado. Ajeitando a equação, menos A ao quadrado mais 40A. Pronto, essa é a nossa equação da área. Equação da área. Pronto. Sempre eu questiono a parte mais difícil desse tipo de equações é saber se eu calculo o x do vértice ou se eu calculo o y do vértice. Vamos repetir. Se eu quero determinar valor numérico da área, se eu quero o valor desse, se eu quero o valor da área, se eu quero o valor da área, eu devo calcular o y do vértice. Se eu quero o que está depois da igualdade, no caso A, se eu quero o valor do A, da medida do retângulo, eu devo calcular o x do vértice. Então vamos ler e reler. Sabendo que a área da casa, que é essa daqui, deve ser a maior possível, podemos afirmar que a casa será. Pronto. Então eu preciso das medidas desse retângulo. Tendo as medidas desse retângulo, eu calculo a área, qualquer coisa. Então vamos lá. Então o x do vértice, eu quero a medida, então é menos A, ó, x do vértice, menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Não confundir. Esse A é o coeficiente da variável ao quadrado. Então, implica que a medida que o nosso A
que a medida do retângulo A vai ser menos. Quem faz o papel de B? O coeficiente da variável normal. 2. Quem faz o papel de A? O coeficiente da variável ao quadrado. Então, A é igual a 20. Menos com menos dá mais, 40 sobre 2, 20. Se A é igual a 20, então B também, porque a soma não é 40, então B é 20. Um retângulo que tem as seguintes medidas, né? 20. Então, se o retângulo tem as seguintes medidas, 20 por 20, esse retângulo, ó, 20 por 20. Esse retângulo, ele é chamado de quadrado. Esse retângulo é chamado de quadrado. Então, a área da casa seria 20 vezes 20, ou 20 ao quadrado. Então, a área da casa seria 400. Então, vamos agora para os itens, analisar item. Então, podemos afirmar que a casa será o item A, retângulo, não tem problema, é correto. Por que ainda continua sendo retângulo passivo? Que a condição para ser retângulo é que tenha ângulo de 90 graus. Todos os ângulos 90 graus. Que o quadrado tem. Então é retângulo. Só que a área é 80, não é errado. A área é 400 metros quadrados. O item B é um quadrado, está correto. Com 100 metros quadrados de área, está errado. O item C é um retângulo, está correto. Com dimensões 30 por 10, está errado. As dimensões são 20 por 20. O item D, a área da casa é quadrada, com 20 metros de lado. É exatamente isso, ó, com 20 metros de lado. Retângulo, pronto. Então, qual o item correto? É um quadrado com 20 metros de lado. Então, o item correto é o item D. Então, o item correto é o item D. É um quadrado a casa com 20 metros de lado. Ok? Pronto. Nós temos aqui agora a análise do gráfico. Nós temos o gráfico. Todas as questões passadas, nós construímos gráfico e analisamos. Agora eu tenho um gráfico. Eu vou tirar todas as informações desse gráfico, que diz assim: num certo instante, uma pedra é lançada de uma altura de 10. Então, tá aqui, ó. A pedra é lançada a uma altura de 10 em relação ao solo e atinge o chão após 60 segundos. A altura da pedra em relação ao solo, em função do tempo, pode ser expressa por uma função do segundo grau, cujo gráfico está representado abaixo. Está aqui o gráfico. A altura máxima atingida pela pedra é de aproximadamente. Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar o que nós temos. Nós temos esse valor aqui. Então, esse valor, na realidade, senhores, é de onde a altura que foi lançada a pedra. Então, a pedra foi lançada nesse sentido, ela vem e cai aqui. Ok? Tempos, ele diz 60 segundos depois. Ó, no certo instante, pedra lançada, uma altura. Então, está aqui, a pessoa lança a pedra, a altura da pedra em relação ao solo é em função de uma função quadrática, pode ser representada por uma função de segundo grau, cujo gráfico está representado abaixo. A altura máxima H. Então, o nosso amigo está querendo saber isso aqui. Na realidade, essa altura máxima é o y do vértice, que esse ponto é o ponto máximo, que no caso é o vértice da parábola. Vértice da parábola. Então, vamos lá. Vamos tentar descobrir. Eu vou levar esse gráfico para analisar aqui. Então, deixa eu trazer esse gráfico. Então, vamos analisar esse gráfico aqui. Pronto. Então, aqui é o tempo. Isso aqui é a altura. Pronto. Então, nós temos aqui, a informação que nós temos aqui é igual a 10. Eu quero, isso aqui é igual a 25. Isso aqui é
60. Eu quero isso aqui. Eu quero essa altura. Pronto. Eu quero saber quem é essa altura. Ora, o que é 25? Nós sabemos que 25 é o ponto médio. Então, nós temos uma raiz. Ó, x' mais x' mais x duas linhas é igual a menos b sobre, ó, x' é menos b sobre a. Lembre, a função da altura, ó, a função que ele deu da altura. Então, deixa eu chamar a função da altura em função, ó, função altura, tempo, é a T2 mais BT mais C. Então, essa é a nossa função altura. Pronto. As raízes são menos B, a soma das raízes menos B sobre A. Como você já tem uma raiz, entendeu? Não, aqui nós vamos trabalhar, tá certo? A soma das raízes menos B sobre A. Então, você já tem uma raiz, tá certo? Você já tem uma raiz que é 60. Para saber a outra, fica bem simplesinho, tá certo? Ora, mas também nós temos que lembrar que 25 é o ponto médio, é como se isso aqui continuasse. Aqui nós temos a outra raiz. Então, isso aqui é ponto médio. Então, se nós pegarmos x' mais x duas linhas sobre 2, isso é o ponto médio, que é igual a 25. Uma raiz você tem que é 60. Então, x' mais 60, isso é igual a, ó, isso é igual a 50. Passando para o outro lado, eu tenho 50 menos 60. Então, a outra raiz é igual a menos 10. A outra raiz é igual a menos 10. Então, nós já temos as duas raízes da equação. Quais são as duas raízes? Então, vou só relembrar. Nós temos 60, certo? Nós temos 60 e menos 10. Então, pegando as informações que nós temos e usando soma e produto das raízes, eu posso encontrar, na realidade, a nossa equação, que é a altura. Então, eu tenho x', vamos pegar o que tem lá, ó. Eu tenho x' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a. X', ó, quem é x'? Menos 10. X' é menos 10. Menos 10 mais, ó, que é 60, isso é igual a menos b sobre a. Aqui dá 50. Então, eu tenho menos b, então vamos ver aqui, ó, menos b é igual a 50a. Menos b é igual a 50a. Então, B é menos 50A. Ora, se nós pegarmos no termo sempre, vamos relembrar. Numa função quadrática, quem é o nosso C? O nosso C indica onde a função corta o eixo dos y. Então, a nossa função está cortando o y, está passando o y no ponto 10. Então, esse aqui é o nosso C. Então, esse é o nosso C. Esse é para ganhar tempo. Então, eu tenho que
o produto das raízes é igual a C sobre A. Então, menos 10 vezes 60 é igual a C, que é 10, sobre A. Então, fazendo o pitiozinho aqui, se livrando logo, olha aqui, desse zero. Então, eu tenho menos 60A igual a 1. Então, o nosso A é igual a menos 1 sobre quem? 1 sobre 60. 1 sobre 60. Menos, né? Porque o menos foi para lá. O B, se nós substituirmos aqui, o B, certo? Porque eu tenho o valor do A, o valor do B. Se eu substituir o B, se eu multiplicar 50, B é menos 50 vezes A. O A é menos 1 sobre 60. Menos 1 sobre 60. Simplificando um pouco, o nosso B, cancelando o zero, então fica mais 5 sextos. E o C é igual a 10. Então, eu tenho o valor do A, o valor do B e o valor do C. Então, a minha função, certo? A minha função altura, H de T, que estava definido como A T2, mais BT, mais C, ela passa a ser. O A, aqui nós temos o valor do A, certo? O valor do B e o valor de C. Então, ela passa a ter o A menos 1 sobre 60 T2, mais B, certo? Mais B, que é 5 sextos de T, mais C, que é 10. Então, eu tenho aí o valor. Essa é a formulazinha da nossa altura. É a formulazinha da nossa altura. Pronto, essa é a formulazinha da nossa altura. Função quadrática. Quando o A é negativo, implica que concavidade para baixo. Quando o A for positivo, concavidade para cima. Então, eu tenho, substituindo o valor do A, o valor do B e o valor do C. Ok? A pergunta é a seguinte. A altura máxima. O que foi que eu disse para vocês? A altura máxima. A altura máxima. Ele quer determinar isso aqui. Ele quer a altura máxima. Se ele quer a altura máxima, eu devo calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Então, se ele quer a altura máxima, ele não quer saber o tempo até a altura máxima, ele quer a altura máxima, então é o y do vértice. Então, o H máximo, que no caso ele quer na questão, vamos ter menos delta, só para lembrar, é B ao quadrado menos 4AC. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. 5 sextos, B ao quadrado, B ao quadrado, menos 4A, menos 1 sobre 60, vezes C, que é igual a 10, dividido por 4A, que é menos 1 sobre 60. Então, vamos continha. Esse menos que você está vendo aqui, esse menos você está vendo aqui, e esse menos, então eu já posso dizer, eliminar, fica positivo. Então, eu vou ter 25 em cima
sobre 36, porque a potência é o numerador e denominador. Aqui nós já podemos nos livrar um pouquinho. Menos com menos fica mais. Aí vai ficar 4 sextos. Deixa 4 sextos. Dividido. Aqui, ó, nós podemos simplificar. Por 4 dá 1, por 4 dá 15. Então fica 1 sobre 15 avos. Se nós reduzirmos ao mesmo denominador com 1 em cima, nós temos 36. 36 por 6 dá 36 por 36 dá 1, 25. Mais 36 por 6 dá 6 vezes 4 dá 24. E aqui permanece 1 sobre 15 avos. Então a nossa altura, que é máxima, vai ser igual em cima. Então nós vamos ter 40, ó, 49. Então dá 9, 49 sobre 36. Dividido por 1, 15 avos. Divisão de fração, repete a primeira. 49 sobre 36. Multiplica pelo inverso da segunda. Então é 15 sobre, certo? 15 sobre 1. Simplificando por 3 dá 5. Por 3 dá 12. Então nós vamos ter 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 4, 20. E 4. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 4, 24, dividido por 12. 245, né? 245. Se eu dividir por 12, certo? Ó, 245 dividido por 12 vai dar 20,41. Aproximadamente 41. Agora vamos, tá certo? A unidade que o nosso amigo está usando é metros. Então vamos para a opção. O que que ele pergunta? Ele diz, a altura máxima atingida pela pedra é de aproximadamente 20,41 metros. Então, 20,41, pronto. Então, o item correto, aproximadamente, ele só considerou uma casa decimal. 20,4 metros. Então, o item correto é o item A. A de alegria, quando se resolve uma questão e chegamos sem dificuldade nenhuma essa resposta, ok? Então, pronto. Nós temos aqui a questão de número 63. Bem interessante. Umas passagens para relembrar, revisar conceitos. Que diz assim: num laboratório é realizada uma experiência com um material volátil, cuja velocidade de volatização é medida pela sua massa, em gramas, que decresce em função do tempo t, em hora de acordo com essa fórmula. Então você tem essa fórmulazinha aqui, certo? O tempo máximo de que o cientista dispõe para utilizar esse material antes que eles se volatizem totalmente é. Então, se você começar a analisar a questão, então deixa aqui, m de t, certo? Vai ser igual a menos 3, 2t, menos 3 vezes 3 elevado a 3, 3 elevado a t, mais 108. Mais 108. Aqui nós temos, certo? Aqui nós temos uma passagem de uma função exponencial, isso aqui a gente chama de função exponencial, para transformar numa equação do segundo grau. Então vamos usar alguns artifícios. Nós sabemos que,
Nós sabemos que A elevado a x elevado a y, isso é A elevado a x vezes y. A elevado a x elevado a y é A elevado a x vezes y. Então, eu posso, 3 elevado a 2t, eu posso escrever 3 elevado a 2 elevado a t, não é produto? Ou eu posso fazer a mudança e dizer 2 elevado a t elevado a 2. Continua a mesma coisa. Então, nós vamos usar um artifício. No lugar de 3 elevado a t, eu vou chamar de y. Ou de x, tanto faz. Então, eu vou chamar de x. 3 elevado a t, eu vou chamar de x. Então, a minha equação, ela passa a ser, mt, ela vai ser menos, 3 elevado a t elevado ao quadrado, menos 3 vezes t elevado a t, mais 108. Vamos substituir. Então, substituindo m de t vai ser igual a menos x ao quadrado, que isso agora não é x ao quadrado, menos 3x mais 108. Ok. Mais 108. Pronto, beleza. Certo? Ora, o que nós precisamos? Nós sabemos que essa função, pelo material antes que ele se... Nós sabemos que essa função, ela tem esse comportamento. Certo? Então, vamos primeiro pegar esse aqui igualar a zero, para fazer a análise. Então, eu vou ter menos x2 mais, ainda é menos, ainda não multipliquei por menos 1. Então, menos 3x mais 108. Eu vou igualar a zero. Multiplicando por menos 1, certo? Então, se eu multiplicar por menos 1, nós vamos ter x ao quadrado mais 3x menos 108. Isso é igual a zero. Então, igual a zero. Então, eu tenho x2 mais 3x, certo? Menos 108, igual a zero. Então, nós temos o delta, que é b ao quadrado, menos 4a, que é 1, vezes c, que é menos 108. Esse delta vai dar 441, certo? Dá 441. Ora, se eu extrair a raiz de delta, nós temos 21. Então, eu encontro x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, que é 1. Então, eu fico com menos 3 mais 21, sobre 2. A outra raiz, que é menos 3 menos 21, sobre 2. Aqui nós ficamos com 9, e aqui nós ficamos com menos 12. Nós sabemos que 3 elevado a t era x. Então, voltando para o nosso t. Nós sabemos, pronto. Aí, o que é que eu tenho aqui? 3 elevado a t é igual a 9. E nós temos também 3 elevado a t, que é igual a menos 12. A exponencial, o resultado da exponencial, ou é zero ou é positivo. O resultado da exponencial sempre é um número maior do que zero, sempre positivo. Então, esse será desprezado e nós ficamos igualando as casas decimais, 3 elevado a t, 9 é 3 ao quadrado. Pela propriedade de potência, se os expoentes são iguais, tá certo? Se nós temos expoentes iguais, então nós temos bases iguais, expoentes iguais. Então, t igual a 2. A ideia de horas. Certo? Então, a informação que nós temos, ele diz 2 horas. Se eu transformar em minutos,
Isso será 60, 2 horas será 120 minutos. 120 minutos, o nosso tempo. Então, vamos voltar à nossa questão, os dados. Ele diz, o tempo máximo que um cientista dispõe para utilizar esse material antes que ele se volatilize totalmente. Então, ele vai se acabar totalmente quando eu tiver 2 horas. Ele zera. 2 horas ele zera. Então, é como 2 horas ele zera. 2 horas são 60, de novo, hein? 2 horas são 120 minutos. Então, ele zera. Olha, quando eu peguei essa expressão, igualei a zero, peguei isso aqui. Quando eu igualei a zero, nós vamos ter um valor só. Para igual a zero, nós vamos ter um valor. T igual a 2 horas. O que é isso? É que na hora que se acaba, totalmente, né? Então, veja aqui. Ele diz, utilize o material antes de ele terminar. Tem que ser inferior a 15 minutos? Não. Superior a 15? Não. Superior a 30 minutos? Não. Superior a 60 minutos? Inferior a... Não. Superior a 90, minutos, inferior a 120. Exatamente, inferior a 120. Porque no momento de 120 ele zera. Então, o item correto é o item E. O item correto é o item E. Então, ele tem que ser, tá certo? É no momento que ele zera. Ele zera em quem? Ele zera em 120. É como se eu tivesse isso aqui. A ideia é essa. Você começa, aí no momento aqui, em 2 horas, ele se acaba totalmente. Então, o nosso amigo diz entre 90 e 120 minutos. Certo? Tem que trabalhar aqui. Está correto. Então, o item E é o item correto. Gente, o que nós precisamos é exercitar. Isso nos leva ao nosso objetivo, ou nossos objetivos. Vá em frente, ok?